tarde a todos. Lembrando que faz mais de 3 meses que a gente veio aqui, né, para falar com essa parada da pandemia, mas se Deus quiser vamos retomar novamente e vou dar continuidade, que é estamos tratando sobre os assuntos ligados à Revista Espírita de Kardec. Nós sabemos que essa revista são várias, né, que ele produziu, e é a base de toda a sua pesquisa, todas as suas experiências, todas as suas anotações, tudo que ele percebeu com relação ao contato, às manifestações espirituais. E depois ele escreveu, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. Mas a Revista Espírita, a gente percebe que é pouco divulgada. Tá? Então a gente tenta agora pegar alguns assuntos ligados que estão lá na Revista Espírita e a gente comenta. Uma delas é diferentes ordens dos espíritos. A nossa querida irmã Celeste disse uma frase que há um mundo maior além do nosso. A gente precisa perceber que é um mundo onde habitam os espíritos e onde nós vamos. Quer dizer, nós somos espíritos, só que estamos numa condição encarnado, mas somos espíritos. Depois vamos largar essa vestimenta e vamos fazer parte desse mundo maior também, como já estivemos várias vezes e retomamos aqui. E o Kardec vai falar que, assim como nós temos as pessoas aqui encarnadas em diversos níveis de conhecimento e de moral, também os espíritos são assim, tem diversos graus. E aí o Kardec nos orienta. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças que existem entre os espíritos sob o duplo ponto de vista intelectual e moral. Seu ensino a esse respeito jamais variou. Não menos importante, porém, é saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas, são diferentes graus de desenvolvimento. Então, esses estágios que os espíritos são colocados, pode-se dizer, espíritos puros, espíritos imperfeitos, não são fixos. Ele vai evoluindo, ele vai mudando de escala, não é? E aqui eu fiz um gráfico baseado no que o Kardec falou, começando aqui embaixo, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, que são aqueles que ainda predomina a matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Esses são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, espíritos bons, caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Quer dizer, já bem inverso do de baixo. O de baixo predomina a matéria e a propensão ao mal. Os bons espíritos predominam o espírito e a propensão ao bem. E a primeira ordem dos espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição do espírito, porque a maior perfeição que existe é Deus, não é? Mas de acordo com o espírito que foi criado simples, depois vai se desenvolvendo, ele vai chegar num nível de espíritos puros. E aí eu fiz um gráfico aqui para a gente ter uma ideia, é como se fosse um gráfico apenas, tá? Isso não é coisa de Kardec, tá bom? É coisa minha que eu fiz o gráfico para a gente entender mais fácil. Vamos imaginar que essa parte de baixo é a nossa condição ainda de espírito primitivo, ignorante, não é? Bem ali no começo, na barra bem escura. Repara que ela vai ficando azulada, né? Um azul escuro, um azul claro e chega no branco. Então vamos imaginar que lá no branco, lá na ponta, são os espíritos puros que chegaram num alto grau de perfeição. Então repara que não existe uma linha aqui. Então o espírito está num determinado ponto, ele passa para outro, vai passando para outro e nunca volta. Ele não vai voltar na condição primitiva, sempre para o alto, até no máximo que ele puder chegar como espírito. Tá bem? E agora vamos destrinchar essas categorias. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos, como já comentamos, a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal e ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E aqui Kardec dá já numera melhor essa categoria, né? Então ele coloca já a nona classe, espíritos impuros, oitava classe, espíritos levianos, sétima classe, espíritos pseudo-sábios e sexta classe, espíritos neutros.
Tudo ainda dentro dessa categoria, né, de espíritos imperfeitos ainda. Então repare agora como é que ele fala. Essa nona classe, espíritos impuros, são propensos a todos os vícios, geradores das coisas vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a traição, a hipocrisia, a cupidez, a avareza. Repare que nós, seres humanos encarnados, também temos essas características. E tem pessoas, espíritos ainda, que juntam tudo isso, não é? Fazem o mal por prazer. Tem pessoas que cometem crimes por prazer, é incrível, mas é assim ainda hoje, né? As mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem, quase sempre escolhendo suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos da humanidade e, quando encarnados, podem pertencer a qualquer classe social. Não é porque a classe média, a classe mais pobre, a classe rica, não. Qualquer uma dessas classes pode ter espíritos nessa categoria. Não esquecendo que, se a gente hoje não tem essa crueldade, essa traição, tudo isso aí, nós já fomos assim. Nós já tivemos níveis também ainda primitivos. Hoje estamos numa condição melhor e futuramente vamos estar numa melhor. Vai depender muito, evidente, da nossa condição. E esses espíritos, quando eles aparecem numa casa espírita, quando eles aparecem da sua palavra, a sua manifestação, a linguagem dele é grosseira, eles exprimem a baixeza, seus pendores, eles tentam iludir, tentam enganar nas suas conversas, se deixam passar por outras pessoas, não é? Tentam enganar, só que eles não conseguem sustentar por muito tempo aquele papel. Às vezes eles dizem que são bons, eu sou um espírito que veio aqui dar um conselho muito bom para você. Aí começa, né, a pessoa que vai conversar com ele começa a ter aquele diálogo, chega uma hora que ele escorrega, ele mostra a sua verdadeira característica. Ele fica irritado, por exemplo. O espírito superior não fica irritado. Jamais. Então você já sabe que, né, é um espírito que está tentando enganar. Tá bem? A oitava classe são os espíritos levianos. Como diz, são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Esses espíritos, eles são também, que aparece Kardec, que fala dos duendes, dos gnomos, dos diabretes, são esse tipo de espíritos. São mais zombeteiros, travessos do que maus, tá bem? Eles se acham muitas vezes, na maioria das vezes, na dependência de espíritos superiores. Esses espíritos são muitas vezes utilizados para os efeitos da natureza, porque não pensem vocês que as tempestades, as ventanias, os grandes aguaceiros, tudo isso aí é feito, não é por acaso isso, tudo isso aí é programado, tudo isso é feito. E esses espíritos, muitas vezes, lógico, eles participam desses efeitos e sob a ordem de espíritos superiores. Eles fazem como se fossem seus servidores, né? Para poder trabalhar com esses efeitos da atmosfera. Muitas vezes aquelas brincadeiras que muito adolescente faz, que é brincar com o copo, coloca umas letras, né? O copo põe os dedos das pessoas e o copo vai falando as letras. Esses espíritos adoram participar disso, porque ali uma coisa é responsável, brincadeira, e eles falam e muitas vezes as pessoas acreditam. Tá? Então esses são os espíritos chamados, né, espíritos levianos, da oitava classe. E a sétima classe, espíritos pseudo-sábios, como o próprio nome já está dizendo. Dispõem de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade e por isso podem iludir muitas pessoas. Então eles falam o nome, de repente eles falam assim, olha, eu vou falar para vocês hoje sobre a teoria do Albert Einstein, que foi um grande físico. Aí as pessoas, nossa, né? Ele conhece. Sim, foi o criador da teoria da relatividade. Aí você acredita, de repente ele começa a falar um monte de bobagem naquele. E se você não tem conhecimento, você acredita que ele está falando a verdade. Por isso que é chamado pseudo-sábio. Ele ainda está muito ligado ao seu orgulho, né? Ele ainda tem orgulho, tem vaidade muito forte, por isso que ele quer se mostrar mais do que ele é realmente, né? Mas as suas ideias geralmente passam por coisas absurdas,
E ainda tem muitos ainda a questão da vaidade, a questão do orgulho neles, né? Então esses são os espíritos chamados pseudo-sábios. E tem os espíritos neutros, como o próprio nome já diz. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, tanto no aspecto da moral como no que toca à inteligência. Então eles estão naquelas categorias, está na categoria de espírito imperfeito, por quê? Só não fazer o mal não significa que você seja bom, tá? Tem que fazer o bem. Então ele está na categoria de espírito imperfeito porque ele é neutro, ele não age, ele não procura realmente se esforçar no aspecto espiritual, no aspecto intelectual, para se melhorar, tá? Então ele está nessa categoria de espíritos neutros, hein? E aí agora vem a outra categoria, que é a segunda ordem dos espíritos bons. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Não estando completamente desmaterializados esses espíritos, eles conservam mais ou menos conforme a sua categoria, eles ocupam ainda os traços da existência anterior, da existência corporal, na forma da sua linguagem, como nos hábitos, e pode muitas vezes mostrar algumas manias ainda de encarnado, tá? Mas já estão numa categoria de espíritos bons. Eles sempre, muitos se dedicam à ciência, outros mais aos conselhos, à sabedoria e realmente fazer o bem. Essa é a categoria dos espíritos bons. Então ele vai agora também falar um pouquinho. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Assim como você vai ter aquele espírito que ainda está com a propensão ao mal, que quer te induzir ao mal, te procura, né, influenciar, ele te dá conselho, quando a gente está dormindo, depende do lugar que a gente vai, ele vai falar com a gente, dão conselhos para que a gente possa realmente tomar caminhos tortuosos. Os espíritos bons, ao contrário, eles sempre estão procurando ajudar, como eu estou falando. Procura, né, dar proteção, protegem a vida, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal. Se às vezes nós estamos tomando um caminho que não é correto, ele vem e dá aquela assoprada, né? Fala ali com a gente, começa a falar. É evidente que a decisão é sempre nossa, tanto quando a gente ouve um conselho que não é bom, como um conselho bom, a decisão é sempre nossa. Mas esses espíritos, eles procuram influenciar. Por quê? Porque eles sabem que é para o nosso bem. Então, eles procuram dar essas sugestões mentais para que a gente possa realmente fazer um caminho do bem, tá? E aí, eles também se dividem, né? Quinta classe, espíritos benévolos. Quarta classe, espíritos de ciência. Terceira classe, espíritos de sabedoria. E segunda classe, espíritos superiores. Repare agora, ele também vai mostrar melhor. Os espíritos benévolos, como o próprio nome diz, a bondade é neles a qualidade dominante. São bons, sim, por excelência. Apraz prestar serviço aos homens e protegê-los. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Tá? Porque é difícil, de repente, a gente, na nossa categoria, ainda hoje, de espíritos comuns, a gente se dedicar a tudo. Tanto que a gente segue uma profissão, fica difícil você ter 10 profissões, não é? Fica difícil. Então você segue um caminho, eu sou da área da humanas, eu sou da área biológica, eu gosto mais da área da matemática, então você dedica àquilo. Ou eu gosto mais do pensamento, eu gosto da filosofia, eu gosto das letras, eu gosto da poesia, não é? Eles também fazem isso. Apesar de eles serem já um espírito num alto nível, mas eles se dedicam a mais a uma categoria, não é? E aí, espíritos de ciência
distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, mas para as quais têm maior aptidão. Isso não significa que eles não tenham moral, que eles não sejam espíritos bons. Sim, são, mas eles se dedicam mais. Aí aquele cientista que já está fazendo um trabalho na área da ciência, encarnado, vai ter aqui a inspiração desse aqui. Então é muito comum o cientista tá pensando numa teoria, ele vai dormir, quando ele acorda de manhã, aquela teoria parece que está pronta na cabeça. A tabela periódica da química diz que foi assim. Aqueles elementos todos ali organizados, ele dormiu e acordou com aquilo na cabeça, já tudo montadinho, né? Tá certo? Então, é provável que esses espíritos o ajudaram, mas tem a capacidade dele, tá? Tem a capacidade dele, que foi possível desenvolver tudo aquilo que ele foi inspirado, bem? Espíritos de sabedoria, terceira classe, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, aqueles que vão dar, sim, os conselhos, são aqueles espíritos, aqueles luminares que vêm, que encarnam no planeta Terra para desenvolver a questão moral, a questão espiritual da humanidade. Bem? A segunda classe, espíritos superiores, como o próprio nome diz, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Repare que ele já consegue aí, não é? Você pensa em Jesus. Jesus chegou num nível que ele tinha conhecimento, né? Ele tinha a evolução espiritual para ter uma moral. Quando ele chegou lá na pessoa do que estava no lunático, né? Espírito, né? Saia daí, que os espíritos saíram, que era uma legião, ele tinha moral para fazer isso, ele tinha uma capacidade espiritual para poder fazer. Outra pessoa poderia dizer, os espíritos nem se incomodar. Mas Jesus tinha isso, né? Tem isso ainda, né? Então, esses espíritos superiores, eles englobam, eles têm conhecimento científico, eles têm a sabedoria e têm a bondade. Bem? Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublimes. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade. Eles são pacientes. Quando eles vêm dar uma comunicação, quando eles escrevem, eles são sábios, inteligentes, cultos, todas as categorias bastante desenvolvidas para poder sempre auxiliar a humanidade. Não existe nenhum traço mais neles de vaidade, nem de egoísmo, de impaciência, de intolerância, nada, zero, não é? Sempre a bondade. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. São os luminares, como já comentamos, que periodicamente encarnam para, com seus ensinamentos e exemplos, impulsionar a humanidade ao crescimento espiritual. E aí chegamos, né, na primeira ordem, espíritos puros. As características gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. É a classe única, não tem divisão de classes. Chegou nessa espíritos puros, não é isso? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala. Lembra do gráfico que eu mostrei? Do escuro, entrando para o azul até o clarinho, e já estão lá naquele clarinho, lá de cima. Tá? Percorreram. Ninguém é criado lá naquela ponta. Ninguém é criado, o Kardec mostrou isso aí, ninguém é criado anjo. Não existe criação de anjo. O anjo se faz, né? Com o tempo, com as suas experiências, eles vão adquirindo a sua angelitude, esforço próprio, e não porque Deus o protegeu para criá-lo, tanto para o bem como criar o demônio para o mal. Não existe isso, não é?
Eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Só que gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Isso é super importante. Aquela ideia de que descanse em paz, nós não vamos ter. Em paz com a consciência. Mas ficar na ociosidade, aquela ideia, né, que muitas vezes a gente aprendeu quando era criança, estando no céu, nas nuvens, tocando uma harpinha, porque eu estou no céu, aquilo é muito chato cá entre nós, não é? Ficar ali tocando harpinha o tempo inteiro, você não suporta isso. É terrível, é um tédio, né? Mas não, quanto maior a evolução dele, maior a responsabilidade que ele abarca para poder conseguir melhorar a condição daqueles que estão ainda na condição difícil, de sofredores. É o que aconteceu com Bezerra de Menezes. Já foi recebido uma mensageira de Maria, da mãe de Jesus, dizendo: Bezerra, vem que você já pode subir. E ele preferiu ainda ficar aqui para auxiliar a todos nós nessa escala evolutiva que ainda estamos bastante atrasados com relação ao próprio Bezerra e a tantos outros espíritos, não é? Assistir aos homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, quando fala na história, apareceu um anjo, não é? A sua luz, na sua luminosidade, é essa categoria. É isso que alguns falam que, mesmo em condição já mais evoluída, olham para o espírito dele e não conseguem olhar para ele devido à luminosidade dele. Porque o mundo que ele vive, o mundo celeste que ele vive, é outra frequência, é outra luz. E aí a gente não tem capacidade nem de olhar nos olhos dele, não é? E Kardec comenta que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixa-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Os espíritos, de um modo geral, não se preocupam com essas categorias que nós estamos explicando aqui. Isso Kardec colocou para mostrar, né, como que os espíritos se dividem em diversos planos de categorias, mas do seu próprio desenvolvimento, para você ter uma classificação, para ter uma ideia. Então, numa casa espírita, quando você recebe ali uma entidade que vai dar uma manifestação, pela maneira da postura dele, pela maneira dele falar, você mais ou menos já sabe onde que ele está. Por aqui. Você já sabe, né? Quando ele dá um conselho, quando ele deixa uma mensagem, que mensagem que é essa? É uma mensagem boa, mas uma mensagem significativa, ou é simplesmente palavras bonitas, mas que não trazem nenhum sentido? Tudo isso a gente tem que analisar, não é? Para ver se a gente vai realmente dar crédito àquela mensagem. Isso são recomendações de Kardec. Não podemos acreditar em todos os espíritos. Nem todos os espíritos são bons. Tá certo? E aí eu vou dar aqui dois exemplos que eu peguei de comunicações de espíritos para a gente ter uma ideia como eles estão aí dentro dessas categorias. A primeira é de um espírito travesso. Tá? Kardec começou a perguntar, né? Fez a evocação do espírito, ele respondeu: que queres de mim? Pergunta: com que objetivo te manifestaste na casa do senhor fulano de tal? Porque ele estava incomodando uma pessoa, um médium numa casa, tá? Ele disse: que te importa? Olha a resposta, né, já. A mim pouco importa, é verdade, mas para ele é diferente. Ah, bela razão. Observação: essas primeiras perguntas foram feitas por Kardec, tá? Prosseguiu, e o senhor fulano de tal, J, prosseguiu com o interrogatório. É que não recebo de bom grado qualquer pessoa em minha casa, a pessoa falou. O espírito respondeu: não tens razão, sou muito bom. Ele disse: eu sou muito bom.
Se o Espírito fala assim, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, as pessoas não percebem no dia a dia. Se eu falo, eu sou uma pessoa muito inteligente, você já duvida. Eu sou muito humilde. Uma pessoa que é humilde, ele não fala isso. Não é? Continuando. Diz então, por favor, o que vinhas fazer em minha casa? Resposta. Por acaso acreditas que pelo fato de ser bom eu te devo obedecer? Disseram-me que és um espírito muito leviano. Julgaram-me muito mal a esse respeito. Estão sendo injustos comigo. A resposta dele. Se é uma calúnia, prova-o. Não me incomodo. Eu poderia empregar um meio para obrigar-te a dizer quem és, o espírito. Palavra de honra. Isso não poderia senão me divertir um pouco. Quer dizer, nem liga. Não está nem aí com o que o espírito, que a pessoa está perguntando para ele. E fazia isso com o Kardec também. Muitas vezes o Kardec, eu já li coisas aqui de diálogos com o espírito que ofende Kardec, inclusive. Não é? Intimo-te a dizer o que vens fazer em minha casa. Não tinha senão um propósito, divertir-me. Ele queria só isso. Por isso que é um espírito travesso. Não é? Isso não tem relação com o que me foi dito pelos espíritos superiores. Fui mandado à tua casa e já conheces a razão. Estás satisfeito? Pois que pretendes ser bom, por que me respondes de maneira tão pouco conveniente? Acaso te insultei? Não, entretanto, por que respondes de maneira invasiva, recusando-te a dar as informações que te peço? Sob o comando de certos espíritos, sou livre para fazer o que quiser. Olha só a resposta dele. Sob o comando de certos espíritos. Sou livre para fazer o que quiser. Então nós sabemos também, assim como os espíritos superiores conseguem trabalhar com aqueles espíritos que estão lá na categoria dos gnomos, dos doentes, para os efeitos da natureza, existe também espíritos num grau de maldade que, posso dizer, escravizam espíritos para poder trabalhar para ele, para fazer o mal, etc, etc. Amando deles. A literatura espírita mostra isso, não é? E agora um trecho de São Luís. Veja, tá? Agora vocês vão comparar a diferença de um com o outro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. A pergunta que foi feita por São Luís, quais são os limites da encarnação? Olha que pergunta. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Repare que aí ele já está dando um ensinamento para nós. Assim que nós vamos desencarnamos agora, né? Nosso corpo fica, o perispírito ele vai ter, posso dizer assim, um grau de pureza, tá? De acordo com o que nós fizemos em todas as encarnações. À medida que nós vamos evoluindo, esse perispírito vai ficando mais etéreo, vai ficando mais leve para a gente entender. Tá certo? É o que ele está dizendo. E lógico, se ele está mais leve, se ele é mais etéreo, ele vai habitar um plano de acordo com aquela leveza do seu perispírito. Se o perispírito ainda está muito grosseiro, ele vai ter que habitar um plano compatível com o espírito grosseiro, com o perispírito grosseiro que está. É uma coisa natural. Por isso que é interessante a gente se lembrar. Não existe um julgamento. Nós não seremos julgados por ninguém, além da nossa consciência. Aquela história que Deus senta num trono e fala, ó, meus filhos bons, né? Vem para cá. Vamos ver o que você fez. Você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. Isso é uma alegoria, isso não é real. Né? Nós sabemos como nós somos. Nós sabemos os nossos defeitos. Muitas vezes nós tentamos esconder de nós mesmos. Mas nós sabemos. Então é a nossa consciência de acordo com o que nós fizemos. E Jesus deixou bem claro isso. A cada um segundo as suas obras. Então, já percebe que o Espírito já veio dar um ensinamento para nós. Só nessa primeira parte. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes.
Num grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. De grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Olha só, o corpo vai se confundir com o perispírito. Tamanha é a sua leveza, tanto física quanto do perispírito. E aí vem a questão da alimentação, que é outra, tudo vai mudando, não é? A nossa alimentação ainda é muito grosseira para a nossa condição, mas nós precisamos disso ainda. Nós não conseguimos ficar sem comer, não é? Agora, é interessante a gente analisar o que comemos e quanto comemos. Porque ao nosso desencarne, a comida lá é outra. A gente costuma brincar, lá não tem churrasquinho. Não é? Aquela picanha, não tem. Não é? Então a gente tem que pensar nisso devagar, já pensando nessa possibilidade, né? Se possível, diminuindo, né? Para não levar aquele choque, tá certo? O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. E aí não tem mais necessidade nem de perispírito mais. Ele é, posso dizer, não existe uma palavra, mas eu diria que, sim, que ele é luz. Né? Ele é luz, mas uma luz que pensa, uma luz que age. Não é? Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, esses não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Então, o espírito, ele consegue, esses espíritos, se transportar, se movimentar na velocidade do pensamento para qualquer lugar. Né? A gente também tem muitas vezes, a gente tem essa ideia que nossa condição, nossa aqui, vamos chamar, né, de nós somos espíritos numa condição mediana. Muitas pessoas pensam, quando eu desencarnar, eu vou conseguir falar com as pessoas sem falar com a boca, eu vou falar só pelo pensamento. Inclusive vou entender todo mundo, quem fala inglês, quem fala russo. E não é assim, não é assim. Ainda existem fronteiras. As fronteiras lá do outro lado tem. Se quiser ir para a China, tem fronteira, mesmo no mundo espiritual. Se quiser ir para a Índia, tem fronteira. E não é assim, eu vou onde eu quero, não. Vai depender da condição espiritual. Os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, esses sim, vão para qualquer lugar muito rapidamente. Sempre, como ele diz, para missões que lhes são confiadas. Eles já são, posso dizer assim, os imediatos de Deus. Então ali, a serviço da humanidade, tá? Diretamente vindo de Deus as suas missões. A gente considera então essa comunicação de São Luís, foi feita em Paris em 1859, uma comunicação instrutiva, tá? Ditado por um espírito superior. Por quê? Porque nós aprendemos com a sua mensagem. E aí você compara com o espírito anterior, com o espírito travesso, o que acrescenta na gente aquela mensagem? Nada. Mas é importante conhecer. É importante conhecer, principalmente quem trabalha na casa espírita. Ele tem que conhecer as mensagens que recebe quando vai trabalhar num trabalho de desobsessão. Né? Como que ele lida com isso? Então, por isso que ele vai ter que conhecer. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Temos que estudar sim, para conhecer isso. Isso não significa que, quando desencarnarmos, nós seremos protegidos por ser espíritas. Nada disso. Mas se a gente tem uma base, que a vida continua, que a maioria da humanidade não tem essa consciência, é mais difícil. Você achar que morreu, acabou. Chega lá, não acabou. Então eu estou louco. Eu converso com as pessoas, ninguém me ouve. Eu cheguei na minha casa, cheguei para os meus filhos, eles não estão me ouvindo. Eu devo estar louco.
Não, está desencarnado. Só que não sabe disso. Então, se a gente já tem essa noção, graças à orientação que nós temos da doutrina espírita, nós já temos essa consciência, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Se nós não nos orientamos pelos ensinamentos que nós temos, nós estamos sendo também negligentes com o que nós estamos aprendendo. Tá? As pessoas que ainda são ignorantes, elas não podem ser responsabilizadas porque não têm conhecimento da vida espiritual. E isso não pode nos deixar orgulhosos, nem vaidosos, e nem achar que as outras doutrinas são inferiores à doutrina espírita. Jamais. Todas as religiões trabalham com o espírito e têm um caminho muito bom. O importante é que cada um siga a sua religião, né, de acordo com os preceitos por ela ditados, como nós procuramos fazer. A diferença é que nós não temos um líder, não é? Nós não temos aqui, nós não temos um pastor, nós não temos um bispo, não é? E não vai aqui nenhuma crítica que eles têm, tá certo? Mas nós temos a doutrina espírita, que é ditada pelos espíritos, doutrina dos espíritos, eles que ditaram a Kardec e ele transcreveu depois todos os ensinamentos nas suas obras, tá certo? Então, meus irmãos, o recado é esse de hoje. Agradeço muito, né, a paciência de vocês, tá certo? E essas palestras todas vão estar lá no YouTube, no canal Caminheiros da Luz, tá bem?